já tive um funcionário, Madonna, inclusive faleceu. E Madonna, ela foi trabalhar, ela ia para uma boate que eu tinha, que era a Cats, lá atrás. E Madonna, ela se vestia, ela se montava de mulher, porque trans e drag queens, essas coisas, não pagavam entrada na boate. Então ela se montava e ia. Só que quando terminava tudo, ela ajudava. Ela era uma pessoa altamente limpa, então ela ajudava a limpeza e tal. E um dia a gente Até aí precisou. não era funcionária. Não era Era só funcionária. Ela cliente. era cliente, terminava, ela ajudava. E quando ela ajudava, então aí a gerente chegou e disse: olha, ela está ajudando bastante, então eu peguei aqui, sei lá, R$ 100 e dei para ela. Então tá certo. E aí a gente precisou de uma pessoa, disse: ó, chama a Madonna, e Madonna foi trabalhar. Com 2 meses, Madonna, pega o documento de Madonna. Não fica aqui sem estar com a carteira. Pega o documento de Madonna. E nada de Madonna levar o documento. Eu disse: olha, se ela não trouxer o documento, ela não vai ficar mais. E eu não imaginava que Madonna era uma pessoa em situação de rua. E aquelas roupas que ela usava eram as prostitutas que moravam ali no centro do Recife, que ajudavam o dia de chuva, mandavam ela subir para dormir lá e emprestavam a roupa, maquiagem, para ela se montar e ela ir para Cats. E aí, quando eu dei essa dura e a gerente disse: olha, Madonna, infelizmente, se você não trouxer o documento, você não vem mais amanhã. Ela começou a chorar e pediu para falar comigo. E ela disse que nunca tinha dito porque ela achava que a gente ia colocar ela na rua por conta que ela era uma pessoa em situação de rua, né? E aí eu olhei para ela e nessa época eu já tinha alugado o prédio onde é a Metrópole e o prédio estava lá vazio, eu tinha alugado só para segurar o prédio. Porque a Cats, a ideia, eu tinha um Isso era mais ou menos planejamento que ano? 2000. Tá. Em 99 foi quando ela... 99, né, Não, minha gente. Calma, faz o cálculo certo. 2001. 2001. Estamos em 2026. Ai, meu Deus, olha, esse tempo é Faz tempo, danado. faz tempo. Vamos botar assim, faz Faz um tempo. tempinho. E aí, eu disse, mulher, pelo amor de Deus, eu tô com uma casa, tu pode morar lá. E ela ficou toda feliz. Então, o lugar dela, que hoje é uma área, onde era o escritório, o lugar dela era um lugar lindo. Então, era um lugar lindo, 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 que ela pegou, que ela decorou. Quando eu cheguei no lugar lá dentro da Metrópole, que é, né, um espaço grande, que ela transformou aquele lugar, sabe? Tinha flores, tinha o colchãozinho tão organizada, que era a casa de Madonna. Ela tinha pulsão de vida. Ela tinha pulsão de vida e agarrou bem essa oportunidade. Então, ela trabalhou com a gente tirou os documentos dela, e ela foi uma pessoa que tinha casa, tinha família, a avó dela em Casa Amarela, só que a mãe morreu. Ela, com 14 anos, ela foi expulsa de casa porque era um menino gay, afeminado, e o irmão disse que não queria ela, né, ali, que não aparecesse mais no bairro, senão ela não ia ficar viva. E aí ela ficou com muito medo, né, aterrorizada, e foi morar na rua. Então, foi quando a gente conheceu desse jeito, e ela foi, morou lá. E o engraçado é que quando a gente foi inaugurar a Metrópole em 2002, e ela, um dia assim, 15 dias antes, ela estava toda triste. Aí você vê, ela não se via. Toda triste, na escadaria assim. E eu, Madonna, o que é que está acontecendo? E ela, ai, porque é como se ela fosse voltar para a rua. Eu disse, Madonna, você trabalha? Você pode pagar seu apartamento? Ela disse, mas eu não tenho ninguém que seja meu avalista, meu fiador. Eu digo, Madonna, a gente é. Aí meu marido, inclusive na época, né, canário, ele chegou, ele disse, eu sou seu avalista e tal. E tem aquele edifício ali, um módulo. Eu só quero chamar nódulo. O Não, mulher. módulo, o módulo, aquele redondinho na Conda Boa Vista, foi ali que ela foi morar. E aí ela pegou umas coisas, uns móveis, ela forrou com tecido que tinha sobrado lá. Você ia no apartamento de Madonna, parecia. Sabe, quem assistiu o Gina Eugênio, sabe aquela casinha Uhum. da Gina Eugênio, aquela garrafa por dentro? Era a casa dela. Então, assim, as pessoas, elas não têm que ser excluídas, não é, de uma sociedade. Então, assim, as pessoas, elas têm que ser acolhidas, elas têm que ter oportunidade, não é? E que essa oportunidade, ela chegue com fortalecimento, com com meios também para que essa oportunidade elas aconteçam, né? Porque você às vezes tem uma oportunidade e você não tem meios, até psicológicos, né? Sim. Para aquilo acontecer, é isso.